gente tem que pensar na influência psicossocial, no aspecto cognitivo e afetivo que esse corredor tem também com a corrida. No pacotinho número 3, a gente vai avaliar sono, alimentação, calçados, carga, volume de treino. Então, a gente tem que também atentar para esses outros fatores no corredor, né? Para a gente conseguir abarcar o maior número possível de fatores, de rede de determinantes e ver a relação que esses fatores têm entre si naquele corredor. Lembrando que a avaliação ela é muito individual, muito peculiar. Cada corredor vai trazer para a gente uma situação, uma circunstância, uma disfunção, e a gente precisa entender o que está acontecendo com aquele corredor naquele momento, com aquele volume de treino, com aquele calçado, sabe? Então, todo o processo de fisioterapia, de avaliação, ele é elaborado dessa forma. A gente avalia, vê todas as determinantes, todos os fatores determinantes, tudo que a gente pode perceber físico e todos os outros aspectos biomecânicos, estruturais, anatômicos, que podem estar envolvidos no processo de lesão, de dor, de disfunção. A gente elabora um raciocínio clínico, um diagnóstico fisioterápico para a gente poder intervir o que esse cara tem, o que eu preciso entender, como que ele se comporta, para a gente fazer uma boa prescrição de um plano de tratamento e, portanto, fazer um acompanhamento. Essa é a lógica de um processo avaliativo dentro da fisioterapia. E lembrando, sempre baseado em evidência. Então, toda a nossa avaliação ela vai girar em torno da prática baseada em evidência. Então, é preferencialmente utilizar testes validados, testes com confiabilidade, para que a gente consiga aproximar do cientificismo e a gente consiga ser o mais assertivo possível. E aí o fisioterapeuta ele vai tentar encaixar a pecinha do xadrez, né? A ideia é, depois de um processo avaliativo, é a gente dar ali o checkmate, ó, esse cara tem isso, precisa daquilo, dentro desse processo complexo de avaliação. Então, o que a gente precisa levar em consideração dentro da avaliação de um corredor? A tarefa, como é que ele faz? Ele corre em qual treino, ele corre com qual calçado, todas as alterações musculoesqueléticas que ele apresenta, ele tem uma amplitude de dorsiflexão reduzida, ele tem uma fraqueza de musculatura, ele tem uma alteração na rigidez. O que ele tem? Ele tem um core que não é muito adequado, ele tem alguma alteração biomecânica, ele tem um excesso de rotação medial, ele tem uma pronação temporal. Quais são as disfunções que ele apresenta? Associada a isso, qual que é o volume de treino, qual que é o terreno, qual que é o esporte? Ele tem alguma maratona prevista, ele tem alguma corrida, ele está numa temporada ou não. Entende? Então a gente tem um cenário para a gente avaliar nesse corredor. Lembrando que a gente sempre vai trabalhar no modelo capacidade-demanda, entendendo que a capacidade do atleta deve ser mais ou menos compatível e equilibrado e interagindo com a demanda. Então, se a gente tem uma demanda que é a corrida, um treino, um calçado imposta num sistema, a gente precisa entender como é que é essa relação capacidade-demanda para a gente conseguir entender se ela pode combinar numa lesão ou não, né? E eles se interagem de uma forma complexa. Então, a gente precisa entender, dentro do processo de avaliação, todos esses fatores interagindo de uma forma complexa e não linear. O que a gente tem na literatura que traz para a gente como lesões em corredores, como fator importante na lesão do corredor? Muito se falava antigamente entre fatores de risco. Hoje a gente não usa mais essa palavra, a gente pensa em perfil de risco. Porque a gente não pode dizer que aquele paciente vai ter um, dois, três ou quatro fatores que vão culminar numa lesão. Eles podem se interagir, então a gente vai mapear o perfil de risco daquele corredor. Ele tem um alto risco, ele tem um baixo risco de se lesionar, baseado na nossa avaliação. O que a gente tem muito bem documentado na literatura como perfil de risco para lesão em corredor? É o histórico de lesões na corrida. Se ele tem um histórico de lesão na corrida, ele tem maior probabilidade de se lesionar ou não. Infelizmente, é um fator não modificável, mas a gente precisa levar em consideração na nossa balancinha capacidade-demanda. O volume de treino semanal. O volume de treino foi associado a maior índice de lesão. E um fator mais importante, a experiência do corredor também conta, né? Então, a gente tem corredores inexperientes provavelmente vão se machucar mais pelo comportamento de atleta. E a biomecânica da corrida, que também é um fator muito importante associado em lesões em corredores. Então, esse é um perfil de lesão. Isso a gente tem que levar em consideração também dentro do nosso processo de avaliação. E aí, seguindo dentro desse processo de avaliação, quando a gente vai entender, avaliar o corredor, a gente precisa ter em mente toda essa estrutura.
A gente precisa entender que aquele atleta corredor, ele é um atleta que ele tem junto com ele capacidades e demandas, que ele tem um sistema, que ele tem uma biomecânica, um sistema musculoesquelético, força, flexibilidade, biomecânica, mas que ele tem um calçado, uma superfície, um volume de treino, ele tem comportamentos, ele tem um cognitivo, ele tem possíveis corridas que ele alvo ou não. Então a gente tem que entender o corredor dentro de um contexto para a gente conseguir ver e mapear esse corredor de uma forma mais completa dentro da nossa avaliação. Então a gente vai identificar vários fatores: disfunção de movimento, desalinhamentos estruturais desse corredor, desequilíbrios musculares, força muscular, limitação de movimento articular, flexibilidade, estabilidade, mobilidade, rigidez muscular. Então, a gente tem uma série de fatores de rede de determinantes que a gente precisa levantar na nossa avaliação. Calçado, a entressola desse calçado, coordenação, o terreno que ele vai correr. E a gente precisa entender postura, a gente precisa entender que eles estão relacionados de uma forma não linear. Então, quando a gente entende e avalia esses fatores, a gente consegue traçar um diagnóstico. Além disso, a gente precisa também entender que a gente vai fazer uma avaliação do atleta em todos os aspectos. A gente vai fazer a avaliação do movimento de um atleta. A gente vai fazer a avaliação músculo-esquelética de um atleta. Avaliar treino, volume de treino, carga, periodicidade, calçado, superfície. Ou seja, quando a gente está buscando entender o porquê daquela disfunção, daquele incômodo, ou inclusive de forma preventiva, a gente tem que avaliar uma série de fatores, não só fatores músculo-esqueléticos, né? Para a gente entender qual que é o contexto desse atleta. E aí a gente pensa também em ambiente, fatores fisiológicos, psicológicos, carga de treinamento, queixas do atleta, para a gente conseguir perceber tudo isso. A gente tem formas de fazer toda essa avaliação, né? A gente tem formas de fazer avaliação de movimento, a gente tem formas de fazer avaliação musculoesquelética, que são testes, a gente tem formas de avaliar volume de treino, carga, periodicidade, calçados. Esses outros fatores a gente consegue avaliar, a gente tem questionários. Lembrando que a nossa avaliação, ela sempre deve ser baseada em evidência. Então, a gente vai escolher os melhores testes que a gente tem para fazer a avaliação musculoesquelética, testes com acurácia, com validade, com confiabilidade, para que a gente consiga fazer uma avaliação mais completa. Além disso, a gente precisa avaliar a dor. Então, a gente tem alguns questionários que nos permitem avaliar a dor do atleta, para que a gente consiga pontuar e entender essa graduação. A gente sabe que dor é uma experiência, né? Não é necessariamente associada a lesões e alterações estruturais. Então, como dor é experiência, a gente precisa levar para um outro âmbito essa avaliação de dor. E aí a dor no atleta, no atleta corredor, ela tem alguns pontos que vale a pena a gente levar em consideração no nosso processo de avaliação. Há evidências de que os atletas têm consistentemente maior tolerância à dor em comparação com sujeitos controle. Então, às vezes, essa dor pode ser subnotificada. A tolerância à dor é modulada por fatores psicológicos, como confiança e capacidade de gerenciar a dor. Então, a gente precisa levar em consideração isso dentro do contexto corredor. À medida que a dor persiste, ela sai daquela dor aguda, traumática, a gente pode considerar outros fatores associados a essa dor. Fadiga, sono, humor, estresse, carga de treino. Então, a gente tem que ter a cabeça aberta para esse outro lado da dor. A dor pode levar à perda de tempo de treinamento, de prática, resultando em queda do treinamento. Então, a gente precisa levar isso em consideração na avaliação. A gente precisa interpretar esses achados de acordo com o que a gente percebeu na nossa avaliação de dor. Avaliar a intensidade, duração, natureza da dor e o impacto dela dentro da corrida. Avaliar também cadeias cinéticas, fatores biomecânicos que estão relacionados a essa possível disfunção. Se a gente tem uma dor, uma disfunção, possivelmente a gente tem um elo fraco na cadeia cinética fechada, na capacidade que esse corpo tem de absorver, dissipar e transferir essa energia mecânica dentro da cadeia. Avaliar aspectos cognitivos, sociais, sensoriais. E aí, pensando um pouco mais lá na frente, pensando no futuro, dentro do processo de avaliação do corredor, o que, que a gente tem que levar em mente? A gente pode entender, então, que a gente tem um cenário, né? Que a gente tem que avaliar aspectos musculoesqueléticos, que a gente tem que avaliar
qualquer outro aspecto que a gente conversou aqui, mas a gente sempre precisa pensar no retorno desse atleta para a corrida, no aumento do desempenho e pensando sempre em melhorar o nosso processo avaliativo na busca desses fatores, dessa rede de determinantes que vão desencadear essa queixa ou possivelmente essa queda do desempenho. Então, o fisioterapeuta ele tem que estar sempre com a visão no posterior do corredor, no retorno, para que ele tenha um melhor desempenho, um retorno mais próximo do pré-lesão e principalmente pensar na prática baseada em evidência. Então, todos os testes que a gente comentou que a gente vai fazer aqui é pensando no corredor para que ele tenha uma melhor, para que ele tenha um retorno mais eficaz e mais assertivo, tá? Então, a gente sempre vai pensar que a gente vai fazer o nosso melhor na condição que a gente tem, enquanto a gente não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então, essa frase fala pra gente que a gente realmente tem muita coisa na fisioterapia que a gente ainda precisa entender, pesquisar, melhorar, validar. Mas a gente já tem sim para o corredor muitos testes validados, confiáveis, que a gente consegue fazer uma prática baseada em evidência de uma forma assertiva. O processo de avaliação, ele é o mais importante dentro da avaliação do atleta, do corredor, porque é a partir da avaliação que a gente vai conseguir fazer um plano de tratamento mais eficaz, seja de forma preventiva ou seja de tratamento de dor e disfunção. Então, o nosso tempo é pequeno, infelizmente, mas o que eu queria trazer para vocês aqui é um pincelamento de como que é essa avaliação, o que que a gente tem que pensar, como que a gente tem que fazer. É claro que para ensinar a avaliar, a gente precisava de um tempo e várias horas pensando em todos os testes validados, mas a gente só precisa mapear e entender que o processo de avaliação ele vai envolver uma série de fatores e como que deve ser o nosso raciocínio clínico baseado na avaliação. A gente sempre propõe intervenções baseado numa avaliação no atleta como um todo dentro de um contexto. Muito obrigada a todos, foi um prazer estar com vocês, estão meus contatos aí, eu estou à disposição do que vocês precisarem. Um forte abraço a todos.